E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim compartilhar uma dor e uma alegria. É engraçado, vocês me encontram, não sei como, e. Bom, é, não deve ser difícil encontrar um Fausto no H nesse mundo, né? Mas é engraçado como, por exemplo, Carlos, Thiago, vocês que aparecem assim do nada e a gente começa a conversar e no começo da conversa é sempre muito interessante, porque eu não sei nada sobre vocês. É um universo completamente diferente de ser explorado e vocês parece que sabem muito sobre mim. E é engraçado que vocês desenterram os vídeos assim de muito antigamente. Eu falo, caramba, eu tenho gente que participa da minha vida e que eu não conheço. É bizarro ser youtuber. E é bizarro ser youtuber fora do personagem, porque assim, se você tem um personagem que você usa para dar engajamento, para deixar todo mundo com medo, com raiva, querendo comprar no coin, deve ser horrível ser encontrado, mas eu tenho um prazer enorme quando vocês me encontram por algum caminho e a gente começa a conversar e eu falo, cara, aquele vídeo que eu fiz lá não sei quando alcançou essa pessoa, transformou de alguma forma e ela carrega isso de maneira positiva na vida dela. Meu, que delícia. E é por isso que eu venho conversar com vocês. Eu conversaria com um amigo. Tô dando essa notícia para vocês como eu daria para qualquer outro amigo próximo. Uh, e é engraçado como eu não contei para ninguém ainda. Só pra Lariana. Eu passei a noite no hospital, tava com uma dor terrível, tava com medo de ser alguma sequela da dengue em algum órgão interno, porque era num lugar muito aleatório. Uh, Na lombar, mas não na coluna. Fui lá fazer o exame. Achei que podia ser pedra no rim, porque o ano passado eu expeli na urina um cálculo que desceu rasgando e o rei de dor e descobri numa ultrassonografia que isso tinha acontecido, mas aí não tinha mais nenhuma outra pedra. Achei que pudesse ser uma reincidência disso e não foi. E aí eu descobri que eu tô com algo, uma degeneração na minha coluna e eu não sei o quanto isso é sério ainda. Eu vou ter que passar por uma ressonância magnética e ver para um especialista de coluna. Sim, estamos preocupados e a única coisa que eu tenho como mandatório, obrigação agora, eu preciso perder peso. E sim, já estava. Eu comecei a ganhar peso numa fase depressiva, que foi mais ou menos quando eu comecei a jogar Black Desert. E nunca mais voltei a ter o meu peso normal, que era entre 78 e 83 quilos. Hoje eu tenho 100 quilos. No ápice da pandemia, quando eu estava tendo que ser psicólogo de todos os meus alunos e dar força e esperança quando eu não tinha nenhuma para mim, eu cheguei a 105 mais ou menos. Então, eu entrei na academia e eu sei que eu não posso correr, porque se eu correr eu vou foder todas as minhas articulações e joelho. E na verdade eu tenho minha suspeita se não foi ter voltado para a academia que fez isso, mas o médico, o ortopedista, até então ele disse que não. Mas agora eu sei que eu preciso perder peso e preciso seguir com o especialista. Não sei o quão preocupante é isso, eu vou ver daqui em diante. É interessante também o quanto a gente não dá valor à saúde enquanto a gente não vê que o negócio está comprometido. E agora eu quero entrar em forma. Eu quero fazer longas caminhadas em esteira, caminhar em parque e prestar atenção na minha dieta. O problema é que eu tô com dores que estão me impedindo de começar. Eu tô ansioso para começar, mas tô com dores. Já faz umas 3 semanas que eu não apareço na academia e tenho comido como se estivesse ainda. Bom, essa é a primeira parte, essa é a dor. Um, e, 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 e na segunda parte, eu poderia falar que também é uma dor, porque afinal de contas o depoimento dessa menina é de partir o coração. Eu navegando aleatoriamente no YouTube, uma coisa que eu tenho feito muito pouco porque a fadiga tá me deixando completamente desinteressado em qualquer coisa que seja. Eu descobri esse canal dessa menina, que além de linda, ela tem. Ela faz algo bizarro que me dá um prazer bizarro. Por quê? Porque ela faz um canal para japoneses, só que ela mistura tudo inglês com japonês.
Então, ela se propõe a ensinar inglês, acho. E aí ela aborda japoneses no sentido de, vou contar uma história aí, treina inglês de vocês aí. E ela começa a falar inglês e as legendas saem em japonês. E é diferente de uma tradução automaticamente gerada, é uma tradução feita com capricho. É um japonês bonitinho, gostosinho de ler. É, e é bizarro o quanto isso é prazeroso pra mim e eu não. Esse estilo não é novo, tá? Tem um monte de gente que faz misturando inglês com japonês, tem gente que mistura português com japonês, isso daí tem de monte. Mas eu não conheço nada do canal dela ainda porque eu só vi esse vídeo, mas esse vídeo foi bastante revelador, principalmente eu quero mandar isso daqui pro Lucas. Inclusive a gente está devendo uma conversa para vocês porque esse fim de semana a gente não conseguiu fazer. Salvo toda a geopolítica que acontece no mundo, é muito gostoso escutar depoimentos de pessoas. Porque aí você vê que você tem a leitura macro, mas você tem inúmeras vidas. E cada vida dessas é um universo único a ser explorado. E é uma vivência única. Então, porque fica essa coisa engraçada de que lado tá certo, Rússia ou Geórgia, Rússia ou Ucrânia, e você fala assim, nossa, mas o país não existe, o país é uma imaginação coletiva. E é sempre gente muito rica lutando por imposto das populações, como estão lutando pela parte mais rica ali da Ucrânia e todos os futuros dividendos que vêm dali. E a perspectiva dessa menina é da Geórgia, é um paizinho. é, em algum lugar aparece o mapa aqui para vocês verem. Mas meio que não importa. Procurem aí Geórgia no mapa, não é uma coisa difícil de fazer. E ela tá fazendo um react. Bom, aqui pra cima tá a Rússia, essa é a Geórgia. E aí ela começa a explicar o quanto eles não são Rússia, eles são um país independente, eles morrem de medo da Rússia. E aí tá acontecendo uma coisa bizarra, que cara, é barato viver na Geórgia. Então eu vou deixar. eh, eu acho que dá pra colocar legenda em inglês. Eu não vou falar sobre esse vídeo aqui, até porque eu tenho que começar uma aula com a Andrea daqui 3 minutos. Então eu tenho 3 minutos para resumir tudo que eu quero. Deixa eu pensar como que eu vou conseguir organizar isso e dispor. Sim, aqui não tem script. Jorge é um país pequenininho e ele já teve várias tretas. Hoje ele sobrevive como um estado independente, mas com muita influência externa, claro, respeitando muitas regras de seus vizinhos poderosos. O que aconteceu é que depois que começou a guerra da Ucrânia, a Geórgia ela não tem embargos. E por que ela não tem embargos? Porque ela não é a Rússia. Então, quando você vai para o McDonald's, McDonald's, quando você vai na Rússia, você vê o McDonald's funcionando, vendendo Big Mac, vendendo quarteirão, vendendo McMelt, com todo o cardápio do McDonald's, só que ele está com um nome diferente. Por quê? Porque ele foi tomado. Essa é a melhor forma que tem para dizer. Colocaram o nome russo no McDonald's dentro da Rússia, agora ela é uma empresa russa, não paga mais royalties, não paga mais porra nenhuma pros Estados Unidos, e ele tá lá funcionando. Só que quando você chega na Geórgia, tá lá bem grandão, McDonald's, tá lá Zara, tá lá o nome da loja americana ou europeia. Tem uma loja da Suíça, enfim, que ela tá fazendo react de uma outra youtuber, né? E por que na Geórgia tem lá McDonald's ainda? Porque eles não são a Rússia, porque eles não estão supostamente nessa guerra e não estão sofrendo sanções. O que não significa que eles sejam inimigos e possam ser inimigos da Rússia ou que sejam aliados. Ela dá uma perspectiva bastante local dela e ela fala, cara, só que é o seguinte, depois que essa guerra começou, o que acontece? A renda média de uma pessoa na Geórgia está em torno de 300, 400 dólares. Que era muito pouco dinheiro. E aí você gasta metade dessa grana pagando aluguel. E o que aconteceu depois que começou a guerra?
Teve 140 man é 10 mil, então 140 mil, 1 milhão e 400. Num país de 2 milhões de pessoas, eu tô com medo de falar besteira, mas ela fala que vieram 140 man de russos, 1 milhão e 400 mil russos, e isso representa 40% da população. E como ela está fazendo vídeo para japonês, ela fala assim, cara, imagina se chega aí 40 milhões de coreanos do nada, proporcionalmente à população, foi o que aconteceu na Geórgia. E esses russos é gente rica que pode se dar ao luxo de sair do país, e eles estão chegando e estão alugando casas. E aí o preço dos aluguéis disparou. 40% da população a mais, o que vai acontecer com o preço dos imóveis? Vai disparar. E o que está acontecendo com como que é? Georgino? Não sei. O que está acontecendo com o cidadão, um estudante da Geórgia? Ele não está tendo condições de pagar aluguel e o custo de vida dele está muito alto porque começa a aparecer preço de turista em todo lugar. Então, você vê o quanto uma guerra lá do outro lado, que é na Ucrânia, está afetando um país que está ao sul. Por quê? Porque as pessoas estão se movendo para se protegerem e que quem tem mais grana se coloca no tabuleiro mais facilmente. E aí você fala, nossa, que doido isso, né? Sim, isso é um comportamento humano, é natural. Isso está acontecendo em Portugal. As pessoas... Nossa, quem está em Portugal está se fodendo se não tem um trabalho que rende muito dinheiro. Quer dizer, que rende dinheiro muito acima da média per capita. Por quê? Porque o cara tá em Lisboa, não encontra um trampo que gere uma renda muito alta, só que tem gente com muita grana chegando em Lisboa, fugindo do frio e da guerra e querendo o calorzinho de Porto e de Lisboa. E aí o preço dos aluguéis dispara e o custo de vida fica enorme e o cara que está lá vivendo, tentando pagar os boletos, não consegue competir com o preço que os turistas e os extraditados, os visitantes no país, eles podem pagar. Isso é consequência de guerra. Isso é ato de guerra e isso é sofrimento de guerra. Então, quando eu digo que a gente tem que se unir e que a gente tem que conhecer o Brasil dentro da geopolítica global, é porque nós fomos um lugar de fuga na Segunda Guerra Mundial e a gente pode ser de novo na Terceira. Então eu quero que você imagine, a gente que já está passando um perrengue enorme para pagar aluguel nas grandes cidades, imagina se começa a chegar um monte de europeu para competir por essas casas com a gente. Como é que a gente vai se organizar? A gente nunca vai gerar conhecimento suficiente para transformar a nossa cultura, para chegar um estrangeiro e a gente fala, pô, cara, eu vou alugar só para o brasileiro porque pô, os caras passam tanto perrengue que a gente não vai fazer isso. Vai chegar um francês com uma tonelada de dinheiros e o cara vai falar assim, quanto que é o aluguel do inquilino? É 1.500, você fala, eu pago 3K, você vai romper o contrato, vai tirar o cara, e o problema não é você tirar o seu inquilino, o problema é todo mundo tirar os inquilinos tudo ao mesmo tempo. E aí o cara que pagava 1.500, ou ele começa a pagar 4, 5 mil, ou ele compra uma casa, só que o preço da casa dispara em todo lugar ao mesmo tempo, ou então você se lasca. Então isso daqui é um recado também para quem fala que comprar casa é um desperdício de dinheiro. Por que é um desperdício de dinheiro? Porque FII dá um rendimento maior do que aluguel. Tome cuidado com isso. Porque em época de guerra ninguém é dono de nada. Então você tem que saber gerar renda e você tem que ter diversificação nos seus investimentos e você tem que ter pessoas como tesouro também. E a gente vai falar sobre isso assim que eu puder, porque eu já estou mais do que atrasado para a aula da André. Então por hora é isso, espero que seja útil. Grande abraço. Vou deixar o link aqui porque eu sei que vocês não vão conseguir procurar isso nunca no Google. Então é isso aí. Abraço.